Para muitos, a transferência do Neymar para o Barcelona foi um sucesso, mas, pelo visto, para algumas pessoas não. Como 222 milhões destruíram o Barcelona? Vídeo aqui do canal O Cartola, que é um cara que também está começando e está lançando um conteúdo muito bom. Eu queria ter a mesma frequência que ele. Em agosto de 2017, o Paris Saint-Germain ativou a cláusula de rescisão do Neymar, depositando 222 milhões de Pouco euros dinheiro, nos né? cofres do Barcelona. Um valor que deveria ter comprado uma seleção, mas que em vez disso financiou a maior implosão financeira da história do futebol moderno. Foi aí que tudo começou. Nesse vídeo vamos analisar como o Barcelona, um gigante consolidado, conseguiu se afundar de uma forma tão espetacular e o que foi feito com esse dinheiro. Como a diretoria foi capaz de ignorar um aviso direto do Messi, que poderia ter evitado um desastre de 120 milhões de euros. Qual que foi esse aviso do Messi? Soltando fumaça. Vamos ver. Para entender o colapso, precisamos entender o estado de espírito do Barcelona em agosto de 2017. Era pânico. Perder Neymar não foi apenas perder um craque, foi um golpe na identidade do clube. O trio MSN, a maior frente de ataque do século, tinha sido desfeita. A pressão sobre o presidente José Maria Bartomeu era insuportável. Ele precisava de uma resposta, e precisava dela rápido. Sim. O mundo inteiro sabia que o Barcelona tinha 222 milhões de euros para gastar, e isso transformou o clube no alvo perfeito. Qualquer negociação começaria com preço inflacionado, e o primeiro alvo já estava definido: Ousmane Dembélé, do Borussia Dortmund. Dembélé era uma promessa, rápido, habilidoso, mas indisciplinado. O Dortmund, sabendo do desespero do Barcelona, fez jogo duro e o Barcelona cedeu. Pagou 105 milhões de euros mais 40 milhões de variáveis. Esse é o problema do Barcelona, né, mano? Diferente do Real Madrid, que, tipo assim, às vezes também erra, né? Que nem a gente viu no vídeo recente aqui no canal, aconteceu com o Hazard. Mas o Barcelona tendeu a fazer contratações muito piores que o Real Madrid, tá ligado? E, tipo, foram contratações caras, tá ligado? Muitas vezes o Real Madrid comprava muito melhor. Porra, pega o caso do Mbappé, os caras pegaram o Mbappé de graça. Valor absurdo por um jogador que até então tinha apenas uma boa temporada na Alemanha. Foi uma contratação reativa, uma compra feita pelo pânico, não pela razão. E o resultado nós já conhecemos. Um jogador com talento imenso, mas atormentado por lesões e uma inconsistência crônica. E o cara conseguiu dar a volta por cima, mano. Brincadeira. Mas um erro nunca vem sozinho. O pânico de 2017 não se dissipou com Dembélé. Pelo contrário, o time precisava de mais, e o alvo da vez era um desejo antigo, um brasileiro que brilhava na Inglaterra: Felipe Coutinho. O Liverpool, assim como o Dortmund, sabia da situação. Durante a janela de agosto, eles resistiram, mas o Barcelona voltou em janeiro de 2018 e ainda mais desesperado. E o Liverpool deu o seu preço: 120 milhões de euros fixos, E os caras, ó. mais 40 milhões de variáveis. 305 milhões de euros em menos de Só 6 nessa brincadeira. meses. Nossa, mas o Barcelona compra muito mal, mano. Barcelona não só tinha torrado todo o dinheiro do Neymar, como já estava gastando 83 milhões a mais. A diretoria estava cavando um buraco financeiro gigantesco, apostando tudo que Coutinho seria o novo Iniesta, maestro do meio de campo. Mas Coutinho nunca se encaixou. Ele era um ponta, um meia atacante, mas não um organizador como Iniesta. Tentar encaixá-lo no time foi como colocar uma peça quadrada em um buraco redondo. Mais uma aposta caríssima, mais um fracasso retumbante. Com Dembélé e Coutinho falhando em entregar o esperado, o Barcelona cometeu seu terceiro e talvez pior erro. Em 2019, eles miraram em Antoine Griezmann, campeão do mundo pela França e ídolo do Atlético de Madrid. Era perfeito, ou não. Griezmann jogava na mesma posição do Messi, e aqui a história fica mais complexa.
Fontes internas e reportagens da mídia espanhola, como o jornal El País, revelaram que o vestiário estava dividido. Messi e Suárez, os líderes do time, preferiam o retorno de Neymar. Eles sabiam que a química com o brasileiro era única e acreditavam que ele era a peça que faltava. E é aqui que entra o aviso. Segundo o jornalista Gerard Romero, conhecido por ter fontes dentro do clube, Messi teria sinalizado à diretoria que a contratação de Griezmann era desnecessária. Ele não se opôs publicamente, mas Obviamente, deixou né? claro que o time precisava de um ponta veloz como Neymar, e não de outro atacante que centralizava o jogo como ele. A diretoria, liderada por Bartomeu, ignorou o aviso. Eles pagaram a multa rescisória de 120 milhões de euros, uma demonstração de poder que na prática era um atestado de incompetência. O resultado, Griezmann, um craque, parecia uma sombra de si mesmo no Barcelona. A sobreposição com Messi era clara e o time ficou taticamente engessado. O aviso do maior jogador da história do clube foi ignorado. E o preço foi pago em campo e fora dele. Então, a pergunta central: como um clube de elite cometeu tantos erros em sequência? A resposta não está apenas nos jogadores contratados, mas na filosofia por trás das decisões. O colapso do Barcelona foi causado por 3 fatores principais. Primeiro, a gestão do pânico. A saída de Neymar gerou uma reação em cadeia de decisões impulsivas. A diretoria não tinha um plano B e tentou resolver um problema estrutural com transferências caríssimas. É igual um viciado que dobra a aposta para tentar recuperar o que perdeu. Segundo, Exatamente, mano. Ótima analogia. Os caras pensavam assim, mano, agora já não dá mais, pô. Os caras tava pegando dinheiro que tinha, tá ligado? E, mano, pagando muito caro em apenas um jogador, cara. perda de identidade. O Barcelona de Cruyff e Guardiola sempre priorizou o sistema, mas depois de Neymar, eles abandonaram essa ideia. Em vez de procurar jogadores para o sistema, eles compraram cromos caros e tentaram forçar o encaixe. O próprio Xavi, o maior símbolo desse estilo, resumiu a situação em uma entrevista em 2019. O Barcelona tem que dominar os jogos novamente. Caso contrário, seria impossível vencer a Champions. A história nos diz que o Barcelona venceu quando foi dominante e jogou um futebol excelente. E terceiro, a arrogância institucional. A diretoria de Bartomeu acreditou estar acima de tudo. Ignorar o mercado, os problemas táticos e, como vimos, os conselhos do seu maior jogador. E essa combinação de pânico, perda de identidade e arrogância teve uma consequência. O resultado que se materializou em uma noite de agosto de 2020 em Lisboa. Quartas de final da Champions League. O que será que aconteceu, Barcelona rapaziada? contra Bayern de Munique. Messi em campo. O time que se orgulhava de sua identidade foi aniquilado, despedaçado e humilhado. O placar de 8-2 não foi apenas uma derrota, foi o atestado de óbito de uma era. Foi a materialização de cada centavo mal gasto E o Hans e de Flick, cada né? decisão equivocada, de cada aviso Vocês veem que esse 8-2 foi consequência de um retrocesso muito maior. ignorado. O dinheiro do Neymar não foi veneno. Ele foi apenas o acelerador de um processo de autodestruição que teve seu capítulo final naquela noite trágica. A história da queda do Império do Barcelona é um conto sobre como o dinheiro pode comprar talento, mas não pode comprar sabedoria. É uma lição para todos os clubes. Sem um projeto, sem uma identidade e sem ouvir os seus verdadeiros líderes, até o maior dos gigantes pode ruir sobre Esse o é o peso de verdadeiro suas líder. próprias decisões. Mas aqui está a parte mais impressionante dessa saga. Diga. Esse foi o fim de um capítulo, mas não o fim do livro. A pergunta que fica é: como um clube querido, humilhado e forçado a ver o seu maior ídolo partir, consegue sequer sonhar em se reerguer? Acredite, a história de como o Barcelona começou a se reconstruir das cinzas é talvez ainda mais impressionante do que a sua queda.
Para não perder a continuação dessa jornada, a parte 2 dessa história, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui nós vamos além do óbvio para entender o xadrez do futebol. Obrigado por assistir e nos vemos na ressurreição. Pô, vídeo muito bom do moleque aqui, viu, mano? Eu falei pra vocês, ele tá mantendo uma constância muito legal, tá ligado? O canal dele tá numa crescente muito boa. Esse último vídeo que pegou bastante view. Não é à toa, né? Conteúdo muito bom, o moleque foi lá na veia pra mostrar a consequência de tudo que aconteceu com o Barcelona de uns tempos atrás. Mas, pô, eles já estão se reerguendo. E muito disso por conta de Lamine Yamal e Hans Flick. E Rafinha também. Se você tiver gostado desse vídeo, clica nesse que tá aparecendo na tela que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E no mais, é o de sempre. Tchau!